Le Fix Dramione apresenta Vicky Weasley. Aleluia. Papel machê. Continuação do capítulo 7. As pontas dos dedos arroxeadas. Ele correu os olhos por todo o seu corpo até chegar em seu rosto, demorando-se ali. Uma expressão delicada de surpresa tomou conta das feições dele. Hermione prendeu a respiração. Malfoy? Ela disse, um pouco nervosa. Não sabia o que fazer. Não sabia se devia ir até ele, ajoelhar e cobrir suas mãos para que não acabassem congelando, ou se devia simplesmente, como conseguira seu endereço. Meu Deus, o que você está fazendo aqui? Foi o que saiu. Malfoy continuava paralisado, os olhos cinzentos estreitos perante a ela. Hermione estremeceu quando ele finalmente fez algo. Apagou o cigarro junto aos outros e levantou-se, com um pouco de dificuldade. O cachecol estava cheio de neve grudada na lã. Ele mexeu o pescoço. Hermione ouviu o mesmo estalar. Ele deixou o cachecol no ombro e enfiou as mãos dentro dos bolsos. Ela escutou o som de moedas batendo uma nas outras. Final, ele começou. A voz saiu rouca e fraca. Provavelmente a garganta estava seca pela quantidade absurda de cigarros que tinha fumado. Pigarreou. Finalmente você apareceu. Achei que ia congelar aqui, ela disse. A voz estava mais forte, mas continuava rouca. Como assim? Hermione deu um passo para frente, aproximando-se um pouco. De tudo que estava esperando, encontrar Malfoy na porta de seu prédio era a última coisa que viria à sua mente. Desde quando está aqui? Está uns 3 graus abaixo de zero. Você deve estar congelando. Ele sorriu. Passou a língua pelos lábios secos e pálidos. As costas ainda contra as barras negras do porão de ferro. 2 horas? 3? Mexeu os ombros num gesto indiferente. Hermione sentiu a mão suar dentro das luvas. Ele tossiu um pouco. Parecia doente e faminto. Ainda bem que cigarros existem, ou eu estaria congelado. Meu Deus! Ela passou a mão pelo próprio pescoço, sentindo a lã da luva ao mesmo tempo macia e áspera contra a sua pele. O que você quer? Você precisa de dinheiro? Maris não te deu nenhum? Ela levou a mão à bolsa imediatamente, abrindo o zíper da mesma. Ela sentiu um choque quando ele parou sua mão com a dele, pousando os dedos em seu pulso. Ergueu os olhos, encarando os dele. Piscou devagar algumas vezes. Ele fechou a mão em torno do seu pulso, mas não a segurou com força como das outras vezes. Não tentou marcar sua pele com os dedos. Hermione respirou fundo. Malfoy deixou a mão escorregar para baixo, até chegar na mão dela. O coração bateu forte quando sentiu ele entrelaçar os dedos nos seus. Não quero dinheiro, só vim desejar Feliz Natal. Ele disse. Então, depois de intermináveis segundos de silêncio, os dedos escorregaram entre os dele e logo as mãos estavam separadas novamente. Ela não conseguia desviar os olhos dos dele. Estivera tão longe por todo esse tempo que sentia falta desse olhar, sentia falta desse cheiro. Ela entreabriu os lábios, soltando devagar o ar pela boca. Nuvens de vapor formaram-se de seu hálito. Malfoy esticou a mão, fechou os olhos. Devagar, quando sentiu a ponta gelada dos dedos dele tocar seu rosto. Estivera tão absorta no alívio que fora descobrir que ele tinha sido rápido e tinha um motivo plausível para matar Linha que quase se esquecia do mais importante. Havia Rony também. Ele não estava ali, indo para a casa de Harry com ela. Quem sabe com um bebê no colo, por causa do homem que tocava seu rosto naquele exato momento. Mexeu um pouco a cabeça, afastando o rosto da mão dele. Os olhos abriram, as pálpebras descobrindo as íris castanha. Sentia a respiração pesada e alterada. Piscou algumas vezes, sentindo os olhos umedecerem. Sorriu de leve. Os lábios apenas se curvaram um pouco nos cantos. Não foi o maior sorriso que deu na vida, nem o mais feliz, mas foi verdadeiro. Feliz Natal, Malfoy. Ele continuou sério, mas Hermione entendia. Malfoy não era uma dessas pessoas que sorria sem uma base irônica para fazer isso. Apesar de tudo, apesar de ter feito tudo o que fez, ele era uma das pessoas mais sinceras que conhecera. Não fingiria amor ou felicidade, pena ou culpa.
Quando não sentia, não demonstrava. Era simples assim. Ele levou uma mão até a nuca, num gesto quase de menino. O sorriso dela aumentou um pouco, mas os olhos ainda estavam úmidos. Precisava ir logo. Os presentes já deviam estar sob a árvore dos Potter, e logo Harry ficaria preocupado em descobrir onde ela estava. Aonde está hospedado, Malfoy? Ela perguntou, ao ver que ele não conseguia falar nada. Ele escondeu novamente as mãos nos bolsos e olhou para o lado, para a padaria na esquina. As portas da mesa já estavam fechadas. No caldeirão, onde mais, não é mesmo? O velho Tom é o único que aceita um presidiário sem família. Ele soltou um risinho pelo nariz. Hermione sentiu uma ponta de pena dele. Ele era mais sozinho que ela. Ela não tinha Rony, mas tinha os amigos, os pais. E por mais impenetrável que Malfoy fosse, ela sabia que saudade não era uma coisa superficial. Era uma dor que se instalava nas últimas camadas da pele, entranhada em cada uma das fibras do corpo. Pelo menos lá a comida é boa. Ela disse, umedeceu os lábios, sentindo o gosto gorduroso do gloss na língua. Pensou em Rony, reclamando desse gosto. Será que Malfoy também não gostaria? Pelo menos. Ele concordou com a cabeça. Continuou olhando para o lado como se houvesse algo muito importante naquela padaria, ou como se estivesse inseguro para olhar diretamente para ela. Vai para a casa de seus pais? Ele perguntou de repente. Hermione balançou a cabeça negativamente, acompanhando a fala. Vou para a casa de Harry esse ano. Entendi. Ele disse olhando para baixo agora, encarando os próprios sapatos. Entendi. Repetiu. E Hermione faria qualquer coisa para entender o que estava se passando na mente dele naquele momento. Mas nunca tinha tentado legitimência. Não seria agora, de repente, que conseguiria. E eu preciso ir. Eu te convidaria, mas Malfoy riu, mostrando os dentes perfeitos, a cabeça ainda baixa. Hermione não pôde deixar de sentir uma onda de calor subir pelo corpo até o rosto. Era uma das únicas vezes que vi ele sorrir assim, de verdade. E ele ficava perfeito. Simplesmente perfeito. Ele passou a mão pelos olhos. Espero que você tenha uma boa festa, Granger, disse. Voltou a buscar a mão dela, abrindo seus dedos enluvados. Hermione viu ele depositar um isqueiro vermelho no centro da palma de sua mão. Tchau. Malfoy atravessou a rua sem mais nenhuma palavra e seguiu pela calçada, indo na direção contrária da padaria. Hermione franziu as sobrancelhas, curiosa, observando o isqueiro em sua mão. Era um desses isqueiros baratos, que vinham em cartelas, sempre em 3 cores, azul, verde e vermelho. Corvinal, Sonserina e Grifinória. Uma das lágrimas que umedecia os olhos desde que ele tocara seu rosto caiu. Entrou no quarto e imediatamente olhou-se no espelho. Os cabelos escorriam ruivos pelos ombros sardentos. A tatuagem de estrela no pulso, a aliança de noivado no anelar direito, olhos castanhos de cílios longos. Tirou as vestes, observando o próprio corpo, mais esguio do que o normal. Havia algumas marcas dos dedos dele, principalmente nos quadris e seios, onde ele apertara com mais força. Era bom preservar essas marcas. Foi até a cama, pegando a bolsa. O ouro estava todo na conta de Liam. Quando ele morresse, seria ainda mais fácil de controlar as coisas. Se Narcissa soubesse, aquele dinheiro nunca chegaria nas mãos de Draco. Que eles não fugiriam nem ficariam juntos, provavelmente a mataria. Era incrível como ainda vendiam besteiras em Hogsmeade. Mesmo com a guerra acontecendo, mesmo com Voldemort tomando o ministério. E o pior, incrível como as lojas continuavam funcionando no horário normal. As Wonks já não existia mais, mas a franquia das genialidades Weasley ainda funcionava, mesmo com a morte de um dos gêmeos. Quem tomara as rédeas da loja ao lado de Fred fora Percy, por mais incrível que isso parecesse. Ainda havia alguns fregueses que mantinham a loja aberta e davam um pouco de dinheiro aos membros restantes da família Weasley. Pouquíssimo dinheiro, é claro. Alguns artigos eram até úteis, como o pó escurecedor instantâneo do Peru, que o próprio Draco já tinha utilizado no 6º ano, ou até mesmo balas que forjavam uma morte perfeita por 24 horas. Outros eram desnecessários, mini puffs e etc. Mas ela não comprara nada do estilo. Tinha pacotes de docinhos que faziam cortes e hematomas aparecerem pelo corpo. Abriu todos os pacotes e comeu os doces. Eram gostosos.
As embalagens diziam que, acompanhados de um copo de água, os efeitos eram mais rápidos. Roxos e arranhões que duram dias em menos de 2 minutos. Soltou um risinho pelo nariz. Poderia haver algo mais idiota. Caminhou nu até a geladeira pequena do quarto de hotel. Pegou uma das garrafinhas de água e abriu, bebendo seu conteúdo rapidamente. Não percebera como estava com sede até esse momento. Tirou a aliança do dedo e abandonou ao lado da garrafinha vazia. Esperou alguns minutos e depois caminhou até o espelho, observando manchas roxas enormes aparecerem em seu abdômen, na parte interna de sua coxa, em seus seios, pescoço e em volta de seu olho. Arranhões em sua bochecha esquerda, joelhos, cotovelos e pulsos. Sorriu. Agora era só esperar o efeito da poção passar e procurar por Draco no caldeirão. Gui, Fred, Percy, Gina e Arthur. A família Weasley inteira reunida ali, naquela sala. A cada Natal, seus cabelos flamejantes pareciam menos vivos. O Sr. Weasley conversava com o filho mais velho, um copo de vinho na mão, um sorriso no rosto, mas Hermione tinha a impressão de que seus sorrisos nunca mais seriam verdadeiros, não depois de perder seus filhos e sua esposa, e que toda a felicidade que tentava esbanjar ao passar o Natal na casa de Harry era falsa. Os outros 4 pareciam bem. Todos tinham suas famílias. Guy e Flair tinham 2 filhos. Percy e Penélope, 3. Já Fred e Angelina tinham apenas um, a quem chamavam de George. A única sem filhos era Gina, mas já avisara o pai e os irmãos que ela e Harry estavam encomendando um. Hermione sorriu junto com os outros, bateu palmas e tudo mais, quando a cunhada disse isso, mas não deixou de imaginar como seria triste ver o filho deles e saber que nunca teria um. As crianças corriam pela casa. Havia outras pessoas ali também. Neville e sua esposa, que estava grávida de 5 meses. Dino Thomas, com uma noiva que era trouxa e estava maravilhada com todas as coisas que a mágica podia fazer. Seamus Finnegan e seus 2 filhos loiros. Ele era divorciado. E mais uma infinidade de pessoas que se reuniam quase todos os anos ali, na casa de Harry, na noite de Natal. Luna Lovegood estava internada no St. Mungo's desde o fim da guerra. Ninguém sabia o motivo exato, mas estivera bem perturbada, muito mais do que o normal, depois que a guerra acabou. Machucava-se sozinha e dizia coisas sem sentido. Neville costumava visitá-la também quando ia ver os pais. Há mais de 1 hora, Hermione estava encostada no parapeito da janela. Estava nevando lá fora. Em 20 minutos seria meia-noite, e então ela deveria se juntar aos outros para abrirem os presentes, entregá-los, receber alguns. Sorriria, fingiria que estava feliz, fingiria que não era a única pessoa naquela casa que não era solitária e triste. Seria conveniente e simpática, seria Hermione de sempre. O gás do isqueiro vermelho ia acabar logo, pois ela não parava de acendê-lo e apagá-lo, sucessivamente, e ninguém se aproximara para perguntar por que estava com um isqueiro na mão, se estava fumando, ou até mesmo, o que é isso? Um deseluminador? Ninguém percebera que estava quieta, no mesmo lugar, há tanto tempo, nem mesmo Harry, que no momento ensinava as crianças como montar nas vassourinhas de brinquedo que elas tinham levado. Expirou fundo, encostando a testa no vidro da janela. Acendeu e apagou o isqueiro mais uma vez. Ela sabia que não pertencia mais àquele mundo, que não pertencia mais à vida daquelas pessoas. Amava-os, é claro, e muito. Queria o bem de todos eles, mas não podia mais simplesmente passar natais felizes ao seu lado. Tinham tão pouco em comum. Tirando o Sr. Weasley, ela tinha certeza que ninguém ali se sentira como ela se sentia naquele momento, sozinha e perdida. E o mais doloroso era aceitar que a pessoa que a deixara daquele jeito era o único que poderia compreender o que ela estava vivendo. Malfoy. Sozinho e perdido, assim como ela. Soltou o ar pela boca, o hálito quente embaçando o vidro. Umedeceu os lábios e levantou-se, atravessando rapidamente a sala, até o hall de entrada da casa. Não podia ficar ali mais nem um segundo. Não podia mais fingir que aquele isqueiro não significava nada, que encontrá-lo do lado de fora de seu prédio, congelando, esperando-lhe há mais de 2 horas, não significava nada. Tudo que tinha passado juntos era apenas uma loucura. Era uma loucura, mas não parecia haver nada mais correto do que aquilo, naquele momento.
O sobretudo e a bolsa estavam pendurados no cabideiro próximo à porta. Colocou-os, guardando o isqueiro no bolso. O barulho de seus saltos ecoando no assoalho de madeira foi rápido quando ela caminhou em passos rápidos até Harry, interrompendo a brincadeira das crianças. Preciso ir embora, ela disse de repente, fechando o sobretudo com um laço em volta da cintura. Harry piscou, os olhos verdes confusos, embaixo da lente dos óculos. Ela não deu tempo para que ele perguntasse por quê. Maris me ligou, é urgente. Mas é Natal, você não pode trabalhar no Natal, ele disse. As crianças prestavam atenção na conversa de ambos, olhando-os de baixo para cima, como se fossem gigantes. Hermione balançou a cabeça negativamente e segurou na mão de Harry, acariciando as costas da mesma com o polegar. Eu preciso fazer isso, Harry, ela disse, olhando-o nos olhos. E teve certeza que Harry entendeu alguma possível mensagem nas entrelinhas. Talvez achasse que era doloroso demais para ela ficar ali sem Rony. Talvez estivesse certo. Dê um beijo em todos por mim. Eu te amo. Harry parecia um pouco chateado, mas sorriu quando ela lhe deu um beijo no rosto e um abraço rápido. Sentiu apertar sua mão com um pouco de força. Eu também, Hermione. 00:17. Era o que o antigo relógio de cuco pendurado na parede mostrava. Draco deu mais um gole na garrafa de cerveja amanteigada que comprara no bar embaixo da hospedaria, utilizando os últimos ciclos que Maris lhe deram. Feliz Natal, mundo. O caldeirão furado não estava lotado, mas também não estava vazio. Ele tinha a impressão de que aquele era o tipo de lugar que nunca ficava vazio. Não importava a data ou hora. Nunca gostara muito dali. Concentrava todo tipo de gente, mas tinha que admitir que o velho barman Tom tinha história para contar. Todos já tinham passado pelo caldeirão alguma vez na vida. Draco fizera o maior uso do estabelecimento durante a guerra, quando Londres e, consequentemente, o Beco Diagonal estavam sob o controle do Lorde das Trevas. Aqueles Quarton tinham tomado condição de motel para os comensais. Mulheres diferentes, às vezes duas ao mesmo tempo, a maioria interessada por dinheiro e poder. Aquele era um bom tempo, um tempo em que nada no mundo poderia afetá-los, simplesmente porque eram donos do mundo. Podiam passar o dia inteiro com uma mulher em uma cama, acariciando sua pele macia e desmanchando seus cabelos em shampoo barato, prometendo qualquer coisa que quisessem prometer, e assim que a noite caísse, colocavam suas máscaras e capas e matavam quem estivesse em seu caminho. Podiam passar madrugadas recolhendo corpos e jogando-os em valas comuns, ou no Tâmisa, ou no lixo, e voltar para as camas de suas amantes logo pela manhã. Elas respirariam o cheiro da morte e se sentiriam enojadas, algumas, veja bem, excitadas. Mas se você pegasse mais um nuke, tiraria aquele cheiro de sua pele com a língua. Foi num quarto semelhante a esse que Draco estava quando Parkinson chegou, seu corpo esguio e branco manchado de violência, roxos arranhões, e acolheu-se em seus braços para chorar, os cabelos negros úmidos e bagunçados. Foi quando ela disse, entre soluços, que Liam Houston, o Auror, a estuprara quando a encontrou na Escócia, quando ela tentava abrir o cofre de seu pai e tirar um pouco de dinheiro. Um de seus principais assassinatos tinha sido totalmente planejado ali, no caldeirão. Mas agora os tempos eram outros, e não era mais essa sua vida. 00:18 de um dia de Natal, beber cerveja amanteigada barata, encostar-se no parapeito de uma janela e observar a neve cair nas ruas tortas do Beco Diagonal. Seu inconsciente e consciente mergulhado no perfume doce de uma sangue ruim. Essa era a sua nova vida. O que poderia fazer? Poderia acender um cigarro, meter a cara para fora da janela e fumar até que seus ossos estivessem divididos entre congelar-se e curtir a nicotina. Ou então poderia descer, sentar-se ao lado das pessoas que estavam vivendo seu Natal com Tom, o barman, jogar xadrez bruxo e ouvir piadas sem graça. Ainda melhor, poderia aparecer na festa de Natal dos Potter e arrancar sua doutora de lá de dentro. Sua doutora. Draco abriu outra cerveja. Ainda havia 3 em cima da escrivaninha. Bebeu um gole, sentindo o líquido esquentar seu corpo todo conforme ia se instalando em seu estômago, misturando-se à vodka que bebera com Cormac mais cedo. Não comera nada e provavelmente ficaria tonto, mas não achava que isso seria uma coisa ruim.
Voltou ao parapeito da janela. Havia 2 moças lá fora, andando em passos iguais e rindo alto. Usavam chapéus idênticos, mas luvas de cores diferentes. Pareciam meio bêbadas, de álcool ou de felicidade. Uma delas abriu a boca para pegar flocos de neve com a língua. A outra lançou a cabeça para trás, tentando fazer o mesmo, e deixou o chapéu cair. Tinha cabelos longos e dourados. Draco soltou um risinho pelo nariz, imaginando por que tinha usado seus ciclos em cerveja e não em mulheres. A resposta veio rápido, como se sua consciência estivesse de prontidão para murmurar em seu ouvido que ele não precisava pagar para ter uma mulher. Se quisesse mesmo, era só descer até aquela rua e falar com as moças. Traria as 2 para o quarto. A moça loira deitou-se no chão, os cabelos espalhando-se na neve, e começou a rir descontroladamente. A outra tirou o chapéu e sentou-se ao lado da amiga. Também era loira, com os cabelos curtos e claros. Draco começou a achar aquilo interessante. Não tinha nada a perder, não é mesmo? Poderia descer lá e perguntar se elas não queriam companhia. Era perigoso, afinal de contas, 2 moças bonitas ficarem em uma rua vazia de madrugada. Seus pensamentos foram interrompidos quando ouviu batidas na porta. Olhou o relógio. 00:22. Quem diabos queria caixinha de Natal uma hora dessas? Balançou a cabeça numa espécie de reprovação, dando uma última espiada nas loiras lá embaixo e foi até a porta, abrindo-a. A garrafa quase escorregou de seus dedos. O coração de Hermione batia rápido e suas mãos estavam quentes e suadas. Tirou as luvas rapidamente, respirando fundo. Hesitou antes de realmente bater na porta. Mais de uma vez saiu de lá e voltou para a escada, a pele elétrica, o pescoço dando choques, para novamente ir até o quarto e ensaiar bater na porta. Ao sair da casa de Harry, teve certeza absoluta de que iria para lá. Quando tentou aparatar, porém, foi incapaz de visualizar o caldeirão. Suas mãos estavam trêmulas quando empurraram a varinha, e ela provavelmente deixaria um braço para trás se tentasse aparatar novamente. Havia 2 opções: voltar para a casa de Harry ou ir andando. Enquanto caminhava, pensou muito na primeira opção. Era a mais lógica, a mais racional. Voltaria lá, falaria com um amigo que Maris tinha resolvido o problema sozinha e ajudaria Gina com a louça depois que a festa acabasse, como tinha feito todos os anos. Quando percebeu, já estavam perguntando ao barman em qual quarto Draco Malfoy estava hospedado. Muito bem, Hermione, muito bem. Uma bela maneira de mostrar que você realmente tinha o controle dessa situação. Merda, odiava tanto Malfoy por tê-la transformado em uma pessoa sarcástica. Odiava tanto que agora estava ali, na frente do seu quarto, imaginando se devia ou não bater em sua porta. Não pensou em Rony. Pensar em Rony só complicaria as coisas. E não era como se ela estivesse pensando em Rony o tempo todo, não é mesmo? Hermione achava que, logo da primeira vez, se Malfoy não tivesse parado, não seria ela quem ia parar. Ia morrer de culpa e se martirizar depois, mas não pararia. Não, nem um pouco em sã consciência, que estava comandando sua mente nos últimos tempos. Bateu 2 vezes na porta, sem força. Se ele não o viesse a abrir em 1 minuto, não bateria de novo. Seria uma espécie de luz divina que a mostraria o caminho certo a se seguir. Hermione passou o dedo no meio sobre o indicador e torceu silenciosamente para que ele não tivesse escutado aquelas batidas. Mesmo assim, sentiu um alívio espetacular quando a maçaneta girou e ele abriu a porta, uma garrafa de cerveja na mão direita, os olhos prateados abertos em espanto. Ele usava uma camisa fina e branca, cujos primeiros botões estavam abertos, deixando parte da pele de seu peito à mostra. A mesma calça negra de antes e, surpreendentemente, apenas meias nos pés. Seus cabelos estavam secos e revoltos, um redemoinho de pérola sobre uma estátua de mármore, esculpido por Michelangelo ou algum renascentista genial. Ele piscou algumas vezes, entreabrindo os lábios sempre secos e pálidos. Hermione amassou o bolinho de lã que as luvas formavam entre suas mãos, mordendo a parte interna da bochecha. Posso entrar? Ela perguntou, a voz baixa, indagando internamente de onde a coragem de falar tinha vindo. Malfoy ficou estático por alguns segundos, ainda observando-a como se ela fosse uma mentira, e então deu espaço com o corpo para que ela passasse. Hermione entrou. O quarto estava com uma temperatura morna, por causa do feitiço de calefação. As roupas dele estavam jogadas em cima da cama. A cada fibra de tecido, lençóis, cortinas, toalhas, impregnada pelo cheiro de cigarro misturado ao cheiro árdido
de formol e hortelã que vinha diretamente da pele dele. Ouviu Malfoy fechar a porta atrás dela, enquanto olhava em volta. Sentiu seus olhos estavam presos em sua nuca, como se tentassem penetrar sua pele, carne, ossos, e chegar em algum lugar que ela mesma não conhecia. Desenlaçou o sobretudo. Estava quente demais ali dentro para permanecer tão agasalhado. Ele respirava ruidosamente, e esse som era uma forma de medir o nervosismo em que ele também estava mergulhado. Poderia saber se sua respiração compassasse ou acelerasse. Não estava no controle. Disso tinha cada vez mais certeza, mas pelo menos não deixaria que ele estivesse completamente. Mas tudo isso pareceu bem inútil quando ela sentiu ele encaixar ambas as mãos em seus ombros, deslizando-as para baixo e puxando junto o casaco aberto até tirá-lo. O pescoço de Hermione voltou a dar choques, e ela teve certeza que o que roçara sua nuca fora a ponta dos cabelos dele. A festa de Potter estava tão ruim assim? Ele perguntou, aparecendo em sua frente segundos depois, pendurando o casaco dela na cadeira. Hermione passou a mão pelo próprio braço, sentindo-o arrepiado, mas não era por causa do frio. Sorriu de leve, evitando encará-lo. É mais ou menos a mesma coisa todos os anos. Malfoy apoiou a própria garrafa de cerveja na escrivaninha, pegando uma fechada e tirando a tampa sem nenhum tipo de abridor. Homens gostavam de fazer isso, na maioria das vezes, mesmo que machucassem os dedos com o metal da tampa. Parecia realmente masculino. Ele estendeu a garrafa recém-aberta para ela. Hermione observou encostar o quadril na escrivaninha, voltando a pegar a própria cerveja e batendo-a. Deu um gole também. Há anos não bebia cerveja amanteigada. O líquido esquentou seu corpo imediatamente e ela sentiu o rosto afoguear. As mangas da camisa de Malfoy estavam dobradas até o antebraço, deixando à mostra sua marca negra. Hermione desviou os olhos, bebendo mais um pouco, sentindo os olhos dele presos em seu rosto. E aquele seu gato? Quem fica com ele no Natal? Ele perguntou. De repente, Hermione franziu as sobrancelhas, voltando a olhá-lo, porque em 1 milhão de anos não pensaria que Malfoy lembraria da existência de Bichento. Bichento morreu há alguns anos. Ela disse, a boca da garrafa próxima aos lábios. Bichento morrera antes de Rony. Poderia completar a frase com isso, mas seria algo ridículo, totalmente fora de questão. Entendi, Malfoy disse, apoiando a cerveja na mesa novamente e indo até a janela. Hermione viu que ele ficou um tempo observando algo do lado de fora. O maço de cigarros e o isqueiro verde estavam apoiados no parapeito da janela. Ele provavelmente estava sentado ali, antes de ela aparecer. Quando percebeu, estava dilacerando a ponta da língua com os dentes. O repentino gosto de sangue dentro da boca comprovava isso. Você jantou? Ela perguntou, apoiando as costas na parede, sem saber direito o que fazer, já que Malfoy estava completamente calado e interessado no que estava acontecendo no beco diagonal. Ele fez que não com a cabeça. E você? Também não. Ela bebeu mais um pouco de cerveja, sentindo a ponta da língua arder um pouco por causa do corte. Ele umedeceu os lábios, fechando o vidro da janela. Está nevando bastante, ele comentou. Os sons do mundo lá fora pareciam mais distantes agora, com os vidros fechados. Um cachorro latindo em algum lugar, um bebê chorando com fome, os carros passando na parte da frente do caldeirão. Hermione ficou no mesmo lugar, sem nenhuma vontade de aproximar-se dele para ver a neve. Quem diria? Afinal, a Inglaterra era um país em que mais chovia do que nevava. Ele balançou os ombros, fechando também as cortinas. O quarto ficou mais escuro, fracamente iluminado pelas velas em candelabros ao lado da porta. Hermione mordeu o lábio inferior quando ele a encarou, os olhos esverdeados por causa da luz amarelada. Estreitos, feitos os de um gato. Desceu o olhar para o chão, observando as próprias botas. Você sabe que só vai sair daqui pela manhã, não sabe? Ele perguntou de repente. Ela fechou os olhos, sentindo os joelhos fraquejarem. Toda a adrenalina que corria por suas veias urgia para que ela saísse correndo enquanto ainda era tempo. Apoiou a garrafa em um móvel próximo e concordou com a cabeça. Não percebeu quando ele preencheu a distância entre eles em poucos passos. Ele estava descalço. Merda. Só abriu os olhos quando ele segurou seu rosto com força com uma das mãos, erguendo-o para que ela pudesse encará-lo. Responda.
ele mandou. Hermione sentiu as bochechas pressionadas pelos dedos dele. Era uma boneca no momento, uma boneca com a qual ele brincaria suavemente. E o pior, ela permitiria, como se realmente fosse feita de pano. Eu sei. Ela disse lentamente, os olhos fixos nos dele. Houve um momento em que o silêncio entre eles foi tão grande que suas respirações tornaram-se quase palpáveis. Mas em questão de segundos, Malfoy avançou a boca na sua com tanta força que seus dentes se chocaram. Ela sentiu que ele prendeu seu corpo contra a parede, enfiando a língua dentro de sua boca, beijando-a com desespero. Ela correspondeu ao beijo com a mesma intensidade. O cheiro dele era uma mistura única de suor, fumaça, inverno, menta, pele, e quando ela segurou seus cabelos, esse cheiro invadiu suas narinas e ferveu seu sangue. O cheiro dele estava em todos os lugares daquele quarto, mas assim, tão próximos, era tão bom que chegava a doer. Ele deslizou as mãos para baixo, segurando na parte de trás de suas coxas, e sustentou todo o seu peso nos braços, segurando-a no colo. Ela abraçou a cintura dele com as pernas, enroscando os fios finos de seu cabelo nos dedos. A língua dele explorando sua boca como se não houvesse nada mais importante que isso naquele momento. Hermione sentiu as costas baterem na cama e quando a boca dele separou-se da dela, viajando para baixo pelo seu pescoço, as mãos buscaram os botões da camisa dele com uma pressa descomunal, abrindo-os de qualquer jeito. Malfoy se afastou, respirando rápido, para tirar a camisa pelos ombros. Ela deixou os olhos deitarem em seu peitoral e abdômen, as mãos pequenas deslizando pelos mesmos, sentindo os músculos ondularem sob a pele branca e final. Tocá-la era como tocar papel. Ele tinha os olhos entreabertos e respirava pela boca, atordoado como se soubesse por um segundo o que fazer. Ela deixou os olhos deitarem em seu peitoral e abdômen, as mãos pequenas deslizando pelos mesmos, sentindo os músculos ondularem sobre a pele branca e final. Tocá-lo era como tocar papel. Ele tinha os olhos entreabertos e respirava pela boca, atordoado como se não soubesse por um segundo o que fazer. Malfoy deslizou as mãos por seu corpo, passando pela curva dos seios, cintura e quadril, chegando nas coxas. Hermione mordeu os lábios quando ele abaixou o rosto para beijar-lhe novamente o pescoço e os ombros, deixando traços gelados de saliva por onde sua boca passava. Seu rosto seguiu o caminho por entre os seios. Ela sentiu que ele respirava pelas fibras de tecido do vestido quando seu rosto chegou na altura de sua barriga. Ele a mordeu, puxando o pano com os dentes, mas sem atingir a pele. Hermione abriu as pernas ligeiramente para acomodar o corpo dele entre elas. Uma das mãos de Malfoy desceu por sua coxa até encontrar-se com o zíper de sua bota. Percebeu que ele estava de olhos fechados, o rosto encostado em sua barriga, respirando como se precisasse disso para viver. O coração bateu rápido, bombeando sangue morno para todos os seus vasos sanguíneos. Ele ergueu o corpo, ficando de joelhos entre suas pernas, se afastando para tirar as botas dela. Ele agarrou suas coxas com ambas as mãos, observando o meio de suas pernas entreabertas. Hermione sentiu o rosto esquentar ao ver a expressão que as feições dele tomaram. Ele sorriu com o canto da boca, abaixando o rosto. Deixou os lábios roçarem pela extensão de sua perna direita, passando pela panturrilha, joelho e subindo pela parte interna da coxa. Ergueu um pouco a saia soltinha de seu vestido preto, sugando a pele perto de sua virilha. Hermione segurou forte nos lençóis da cama, deixando os olhos bem fechados. Malfoy apoiou uma das mãos entre suas pernas, alguns dedos fazendo movimentos circulares por cima do tecido fino de sua calcinha. Ela soltou um gemido leve, sentiu o sorriso dele contra sua pele. Riu um pouco, nervosa e envergonhada. Ele continuou tocando-a enquanto subia o rosto até deixá-lo na altura do seu, novamente beijando-lhe a boca de leve. Hermione abriu os olhos ao sentir os cabelos dele roçarem sua testa. Encarou-o, apoiando uma das mãos no centro de seu peito, acompanhando o mesmo subir e descer enquanto ela respirava. Ele mordeu seu lábio inferior de leve, puxando-o entre os dentes, os olhos ainda abertos. Como eu te tiro dessa roupa?
Ele perguntou de repente, a voz rouca e enfraquecida, enquanto as mãos buscavam alguma coisa no vestido que pudesse abri-lo. Hermione sorriu, abraçando-o pelo pescoço e forçando o corpo para cima, para poder sentar-se em seu colo. Malfoy ajoelhou-se na cama, trazendo-a para perto pela cintura, seus quadris se encaixando quando ela se sentou. Levou as mãos até a nuca, um sorriso leve no rosto, soltando a parte do vestido que prendia ali. Ele umedeceu os lábios quando encontrou o zíper nas costas do vestido, descendo devagar até abri-lo completamente. Hermione sentiu um arrepio subir por seu corpo quando a ponta dos dedos dele tocou a pele nua de suas costas, descendo pelo caminho de sua espinha dorsal. Ela beijou-lhe o ombro devagar, sentindo a textura de sua pele com os lábios. Malfoy respirou fundo, deitando-se sobre ela novamente, puxando o vestido para baixo para fora de seu corpo. Ele massageou seus seios por cima do sutiã, voltando a beijá-la na boca. Seus sentidos iam entrar em colapso. Não conseguiria sentir mais nenhum cheiro que não fosse o dele. Não conseguiria deslizar os dedos por nenhuma outra pele. Não conseguiria olhar para olhos de outra cor ou ouvir a respiração de outro homem. E, principalmente, não conseguiria sentir outro gosto dançar por sua língua com tanta perfeição. Malfoy ergueu suas costas, buscando o fecho de seu sutiã nelas. Hermione apoiou os cotovelos na cama, a boca se separando da dele com um movimento. Roçou os lábios úmidos em seu pescoço, seguindo a linha do mesmo até atingir os ossos atrás de sua orelha. Ele soltou o ar pela boca quando os dentes dela arranharam sua pele ali. Draco, ela disse baixinho, e dizer seu nome assim, tão de perto, foi como tomar um banho após um exercício físico intenso. Delicioso. Você não vai parar dessa vez, não é? Não. A voz dele explodiu em seu ouvido, confundindo-se com um sussurro doce. Hermione voltou a buscar a boca dele com a sua, enquanto ele tirava de seus cabelos os grampos que os prendiam em um coque. Sentiu a maciez dos cachos esparramar-se pelos ombros. Seria insuportável se ele parasse hoje. Seria insuportável ter que fugir novamente. Não queria pensar em como se sentiria quando acordasse pela manhã e percebesse que a pele branca do braço em volta de seu corpo não estava salpicada por sardas. Continua.